Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num livro, sim, muito conhecido para quem se interessa por vida após a morte. Nosso Lar. Foi publicado lá em 1943, né? É o primeiro daquele espírito André Luiz, com psicografia do Chico Xavier. Abre a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Exatamente. E é um livro que impacta, né? Porque é um relato em primeira pessoa. Isso é o André Luiz, que era médico aqui na Terra, contando o que aconteceu com ele logo depois de morrer. Ele mesmo se descreve assim como alguém comum, sabe? Focado nas coisas do dia a dia, talvez um pouco egoísta com a família, sem ter tido grandes preocupações espirituais na vida. Uhum. Uma vida bem material, né? Pois é. E o nosso papo aqui hoje é justamente explorar essas primeiras descrições dele. O pós-morte, como foi o despertar dele, a chegada na tal colônia Nosso Lar. E as primeiras impressões, né? Como é essa colônia, quem vive lá, os conceitos que o livro traz logo no começo. Isso. Vamos focar nesses trechos iniciais. Então, logo depois da morte física, o André Luiz se encontra num estado, nossa, de confusão total. Muita dor, ele perde a noção de tempo, de espaço. E o curioso é que ele ainda sente que precisa respirar, né? Uma sensação muito física ainda. Exato. Ele fala que se sentia como um joguete de forças irresistíveis, completamente perdido assim. Uma angústia muito grande, imagino. E o lugar que ele descreve é de arrepiar. Escuridão, ou então uma luz meio pálida, cinzenta, neblina densa e sons, gritos, lamentos, até umas gargalhadas sinistras. Nossa! Ele percebe também umas formas estranhas que parecem animais ou figuras diabólicas. É um cenário de terror mesmo, de muito medo. E é nesse choque todo, né? Nesse ambiente pavoroso, que a ficha dele começa a cair sobre a própria vida. Uhum. Ele percebe que viveu muito no imediatismo, como ele diz, focado nas aparências, fechado no mundinho da família, sem ter praticado caridade, sem ter buscado um desenvolvimento espiritual. Ele usa uma frase forte, né? Algo como não desenvolver os germes divinos. Exato. Fica muito clara ali a conexão, né? Entre o jeito que ele viveu e o lugar onde ele foi parar logo depois da morte. Uma relação direta de causa e efeito. Totalmente. Uma responsabilização mesmo. E ele até faz um apelo, quase um desespero, para quem está aqui na Terra ainda. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. É um alerta, né? Para buscar a verdade, para se esforçar agora para não sofrer depois. Sim, é um aviso muito sério. E essa região onde ele acorda, o livro logo explica. É o chamado umbral. O umbral, descrito como uma zona assim de purgação, ainda muito ligada à vibração da Terra, para onde iriam espíritos que morreram em desequilíbrio, com muitas culpas. E tem um detalhe interessante. As entidades que ficam atormentando ele o chamam de suicida. Suicida, mas ele não se matou, né? Não no sentido clássico que a gente pensa. Mas o livro sugere que a forma como ele viveu, os excessos, a falta de cuidado com a saúde física e espiritual, tudo isso pode ter abreviado a vida dele ou o deixado vulnerável para cair nesse estado logo após a morte. É a responsabilidade pessoal de novo, né? Presente desde o comecinho da narrativa. Entendi. Mas aí, no meio desse caos todo, aparece uma luz, né? O tal Clarencio. Isso, descrito como um generoso emissário de Deus. Ele aparece e resgata o André desses perseguidores. Deve ter sido um alívio, Jill. Indescritível para ele. A primeira esperança em muito tempo, provavelmente. Com certeza. E o Clarencio leva ele para nosso lar. E a chegada, o livro descreve de um jeito bem marcante. Uma porta grande, muros altos, mas cobertos de flores, sabe? E lá dentro, a atmosfera muda completamente. Uma luz suave, jardins lindos, construções que ele acha preciosas. Um contraste total com o umbral, né? Total, do horror pra beleza quase. E ele ainda tá fraco, né? Aí o levam para um salão enorme para uma oração coletiva. Uhum. O lugar é descrito com uma abóbada brilhante, guirlandas, e o que chama a atenção dele é uma tela gigante. Nessa tela aparece a imagem de um templo, um ancião rezando e mais 72 pessoas, incluindo o próprio Clarencio. E esse momento é muito significativo, porque participar dessa oração coletiva tem um efeito quase físico nele. Ele sente um bem-estar que não sentia há muito tempo. A esperança volta com força. É um ponto de virada para ele. A força da prece, né?
Exato. E o mais interessante é que o autor espiritual explica depois, numa nota, que aquela imagem na tela era, na verdade, uma projeção simbólica, formada pela força do pensamento e pela vibração de todo mundo ali reunido. Isso mostra o poder real, palpável, da energia mental e da fé coletiva nesse outro plano. Não era só uma imagem passiva. Que interessante. E depois disso, o André começa a se recuperar. Fisicamente, digamos assim, mas no plano espiritual, sente mais energia, embora ainda sofra com a saudade da família na Terra. Aí ele conhece o médico espiritual que vai cuidar dele. E esse encontro é outra revelação para ele. O médico examina o corpo espiritual do André, o perispírito, né? Aquele invólucro que liga o espírito ao corpo, e o que ele encontra? As marcas da vida terrena, né? Exatamente. Lesões nos intestinos, que lembram o câncer que ele teve, o fígado, os rins, tudo desgastado. E a causa apontada é clara, os próprios abusos do André em vida. Bebida, comida em excesso, talvez outros hábitos. Reforça muito aquela ideia do colhemos o que plantamos. O corpo espiritual guarda o registro de tudo. É bem direto, né? Não tem como fugir. Daí ele conhece o Lísias, que é um visitador dos serviços de saúde. E o Lísias começa a dar um contexto para ele, explicar onde ele está. Isso. O Lísias fala da estrutura de saúde ali em nosso lar. Diz que só naquele hospital onde o André está, tem mais de 1000 doentes como ele. E que aquilo é só uma parte pequena de todo o complexo de ajuda da colônia. É uma estrutura enorme. E o Lísias também começa a ensinar sobre as leis da vida espiritual, né? Sim, ele dá umas lições importantes logo de cara. Primeiro, a morte não faz milagre. Não transforma ninguém da noite para o dia. A evolução é um processo, continua depois. Segundo, existem muitos lugares diferentes para onde os espíritos vão, organizados por uma hierarquia justa, por afinidade, por mérito. Não é tudo a mesma coisa. Não mesmo. E terceiro, algo que talvez surpreenda o André. As formas, as coisas no plano espiritual, até os animais, as construções, não são aleatórias. Elas seguem leis naturais de desenvolvimento. É matéria em outra vibração, mas com organização. Não é um mundo de pura imaginação solta. Claro, aí vem a pergunta inevitável do André. E os meus pais? Meus amigos que já morreram? Onde eles estão? É a primeira coisa que a gente pensaria, né? E o Lísias explica com calma, cada um está na esfera que lhe corresponde, de acordo com a evolução e as tarefas que tem. Não tem esse negócio de reencontro automático só porque morreu. Entendi. A mãe do André, por exemplo, ele fica sabendo que está em planos mais elevados, trabalhando espiritualmente. E para conseguir essas realizações, tipo reencontrar alguém numa esfera superior, o Lísias fala de 3 coisas. Primeiro, tem que desejar. Querer. Isso. Segundo, tem que saber desejar. Com elevação, não por egoísmo, entende? E terceiro, e fundamental, tem que merecer. E como se merece? Pelo trabalho, pelo esforço de melhorar, pela sintonia vibratória que se conquista. Não é de graça. Tem que ter mérito. Faz tudo sentido. E como surgiu o nosso lar? O Lísias conta um pouco disso também. Conta sim. Aparentemente, a colônia foi fundada lá no século XVI por espíritos portugueses que tinham desencarnado aqui no Brasil. No começo, tiveram que lutar espiritualmente falando para harmonizar o ambiente que tinha as vibrações dos espíritos ligados aos povos indígenas da época. Ah, interessante. E o livro faz questão de frisar a diferença. Essa colonização espiritual foi feita na base do serviço, do amor, diferente da colonização aqui na Terra, que a gente sabe que teve muita violência. E a organização da colônia parece bem estruturada. Muito. O centro é a governadoria e a partir dela tem 6 ministérios principais: auxílio, que é onde o André começa, regeneração, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. O governador é descrito como um líder que trabalha muito, um servidor mesmo. E o Ministério do Auxílio, onde o André está, cuida dos recém-chegados, doentes, das preces que vêm da terra, planeja reencarnações,
Organiza ajuda para o umbral e para cá também. É a porta de entrada e de saída, praticamente. E acho fascinante como até a organização reflete um propósito de evolução. Olha a questão da alimentação, por exemplo. Assim, teve uma reforma alimentar, né? O governador incentivou a diminuir o consumo de alimentos mais densos, parecidos com os da terra, e a priorizar fluidos, a sobriedade. O objetivo era ajudar os habitantes a se libertarem das amarras mais materiais, a elevarem a vibração. Imagino que teve resistência. Claro, toda mudança gera resistência, mas, segundo o livro, os benefícios espirituais acabaram convencendo as pessoas. Os alimentos mais densos ainda existem, mas ficam mais para quem realmente precisa, tipo os doentes nos ministérios do auxílio e regeneração. E a água é citada como super importante, universal. Eles têm até transporte, o tal aeróbus. Um veículo flutuante grande, rápido, silencioso. Pois é. E comunicação também existe, tem aparelhos, mas Ulisses explica que o foco é outro. Não é fofoca ou distração como muitas vezes é aqui. É comunicação para servir, para aprender, para sintonizar com planos mais altos. E a comunicação com a Terra? É possível? Muito preparo, muita disciplina mental, serenidade. Porque as vibrações daqui, as notícias ruins, a preocupação, tudo isso pode desequilibrar quem está lá. A chave, segundo Lísias, é saber ouvir. Filtrar, direcionar a atenção para o que constrói. Até a música eles usam de forma prática, nas oficinas, para estimular o trabalho, deixar o ambiente mais alegre. É tudo muito funcional, né? E é bom lembrar, nosso lar é só uma colônia espiritual. O livro diz que existem muitas outras, cada uma com suas características, dependendo do nível dos seus moradores. Nosso lar mesmo se inspirou em outras, como uma chamada Alvorada Nova. E a hierarquia lá dentro? Existe, mas é baseada estritamente no mérito e no serviço. Não tem jeitinho, não tem favoritismo e um ponto importante. Para a maioria, nosso lar não é o destino final. É uma fase de aprendizado e trabalho. Depois, a maioria volta para a Terra, reencarna para continuar evoluindo. Não é um paraíso estático. E como funciona esse mérito na prática? Aí entra o tal do bônus hora, né? Exato. Pelo que o André aprende, não é dinheiro como a gente conhece. É mais uma ficha, um registro das horas de trabalho útil que a pessoa presta para a comunidade. Tem uma carga horária mínima. Tem. Pelo menos 8 horas por dia, 48 por semana, e se o serviço for mais pesado, mais sacrificial, rende bônus extras. E para que serve esse bônus hora? Serve para adquirir coisas que não são essenciais, digamos assim. Moradia individual, um vestuário um pouco diferente, algum tipo de entretenimento, permissão para viajar ou até para ajudar outros espíritos. O básico, como alimentação e roupa simples, é garantido para todos. Entendi. E o valor da hora é igual para todo mundo? Isso é interessante. O valor da hora de trabalho normal é o mesmo, não importa se é um administrador ou um operário simples. O que faz a diferença, o que dá acesso a mais coisas, é o total de horas acumuladas. O esforço contínuo, a dedicação, o aprendizado que vem com o serviço. É uma espécie de economia moral baseada na contribuição real e na evolução pessoal. É bem diferente do nosso sistema aqui, né? Bastante. E a vida social? O André também conhece um pouco disso quando visita a casa do Lísias. Conhece a mãe dele, a Laura, as irmãs. É um ambiente descrito como muito acolhedor. Tem até bibliotecas com livros selecionados. E a Laura, a mãe do Lísias, traz umas reflexões bem profundas sobre relacionamentos. Ela fala que o que alimenta a alma mesmo é o amor, a troca de energias boas, a confiança. O sexo é visto como uma expressão disso, mas só uma delas, e talvez nem a principal à medida que se evolui. E a alimentação fica mais sutil também, né? Sim. Com a evolução, a necessidade de comida física diminui. Eles absorvem mais fluidos e energias do ambiente, ou usam concentrados fluídicos, principalmente quem gasta muita energia trabalhando, como lá no Ministério do Auxílio. E vemos isso na prática com uns casos que aparecem, né?
tipo da Heloísa. Ah, sim, a neta da Laura. Ela chega do umbral sofrendo horrores porque o noivo ficou na terra. E a Laura, apesar de acolher, é firme com ela. Mostra que muito daquele sofrimento vem do egoísmo dela, da dificuldade de aceitar a realidade espiritual, de entender que talvez o noivo não estivesse pronto para um amor mais puro naquele momento. É uma orientação direta, né? E tem também aquele caso do Tobias. O Tobias é interessante. Ele vive em nosso lar em harmonia com as duas mulheres com quem foi casado na Terra, a Hilda e a Luciana. As duas ex-esposas juntas? Sim, a Hilda conseguiu superar o ciúme que sentia na Terra e perdoou a Luciana. E a Luciana, por sua vez, estava se preparando para reencarnar e encontrar o que seria o parceiro espiritual dela de verdade. Mostra uma dinâmica bem complexa, mas resolvida pela compreensão e pela fraternidade. Nossa, Esses casos ilustram bem a visão do livro sobre relacionamentos. O casamento ideal seria o de almas gêmeas, com sintonia profunda. Mas muitas uniões aqui na Terra podem ser por outros motivos. Provas, resgate de dívidas passadas ou só um aprendizado de convivência fraterna. A chave para resolver isso lá parece ser o perdão e a compreensão. E reforça também que as experiências afetivas, o sexo, marcam muito o espírito, trazem responsabilidade. Voltando para André, ele se sente melhor, quer trabalhar, vai pedir ajuda para o Clarencio e pensa logo em ser médico, né? sua profissão. Natural que ele pensasse nisso. Mas o pedido é negado. Por quê? O Clarencio é bem direto com ele. Diz que os títulos da terra, os diplomas, são como fichas que a gente recebe. Ferramentas para aprender e para servir. O André teve a ficha de médico, mas usou muito focada na matéria, no status, e não aproveitou como poderia para o crescimento espiritual de verdade, para a caridade real. Ele ainda não estava pronto para ser médico lá. É uma lição dura sobre o propósito das nossas profissões, né? Muito. E o André, o que é bom, aceita com humildade. Diz que é um aprendiz e que topa qualquer trabalho útil. E aí mandam ele para as câmaras de retificação. Exato. Um lugar que fica perto do umbral, para espíritos que ainda estão muito doentes, muito perturbados e não aguentariam a luz mais forte do resto da colônia. E a descrição é pesada de novo. Câmeras enormes, cheias do que o livro chama de despojos humanos. Formas espirituais distorcidas pelo sofrimento. E o primeiro trabalho do André é ajudar na higiene desses doentes, que ficam expelindo fluidos escuros fétidos, resultado dos desequilíbrios deles. É um trabalho bem difícil. E um coordenador explica para o André por que aquelas pessoas estão ali. Muitos são chamados de contrabandistas na vida eterna. Contrabandistas? É. Gente que viveu só buscando prazer e poder material, achando que isso é valer alguma coisa depois da morte, mas se esqueceram de juntar créditos espirituais, de fazer o bem. Outros são os crentes negativos. Pessoas que viveram no egoísmo, na descrença total e agora ficam em longos sonos cheios de pesadelos. O livro dá exemplos específicos, né? Sim, são casos bem fortes. Tem a história da ex-médica que fazia abortos, que fica cercada por umas formas escuras representando as crianças, mas ela nega tudo e é chamada de vampiro porque suga a energia dos outros. São imagens bem gráficas das consequências das escolhas morais. Mas mesmo ali, naquele lugar tão denso, o serviço e a reconciliação aparecem como saída, né? Ele conhece a Narcisa. A Narcisa é um exemplo de dedicação. Uma enfermeira que está ali há anos trabalhando duro para ganhar mérito, ou endosso, como eles chamam, para poder ajudar a família na Terra. E tem um momento muito bonito quando o André encontra um tal de Silveira. Ah, sim. Alguém que o pai dele tinha prejudicado aqui na Terra. Exatamente. E o André, superando o orgulho, vai lá e pede perdão. Em nome dele e do pai. O Silveira aceita e o André sente uma divina luz acender dentro dele. É um momento de virada. Poder do perdão e do serviço, né? Mesmo num lugar daqueles. Totalmente. Mostra que são ferramentas de cura e de elevação para todo mundo envolvido. E logo depois desse dia, dessa reconciliação, ele tem um sonho importante com a mãe dele. A mãe aparece para confortar, né? Chama o trabalho de tônico divino. Incentiva ele a ver toda oportunidade como serviço a Deus. E aí vem a revelação. Que o pai dele está no umbral. Isso. E que ela, a mãe, e a irmã do André vão reencarnar em breve para ajudar o pai a sair de lá. E mais, aquelas mulheres que tinham prejudicado o pai também vão reencarnar, mas como filhas dele.
Um processo complexo de resgate, todo mundo junto. Nossa, que trama! Para espíritos muito teimosos. Podem acontecer até contra a vontade superficial do espírito, mas sempre visando o bem maior. Mostra como estamos todos ligados e somos responsáveis uns pelos outros. O tempo vai passando em nosso lar e eles sentem o que acontece aqui na Terra. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. E o impacto chega lá. Um clarim de alerta toca, vindo de esferras mais altas, chamando para o serviço de socorro à Terra. A colônia fica agitada, claro, muita gente preocupada com quem ficou aqui. E qual a visão deles sobre a guerra? O livro apresenta a guerra como um grande desequilíbrio. As nações que começam os conflitos viram focos de energias ruins, atraem entidades das sombras. E as forças do bem, nos planos superiores, se mobilizam para ajudar, para defender. E o medo é visto como um inimigo terrível, contagioso, que enfraquece. Eles falam da importância de exercitar a confiança para não cair nessa vibração. E no meio dessa tensão, o governador da colônia fala com o povo, né? Sim, ele faz um discurso num culto, cita até o evangelho, ouvireis falar de guerras, pede calma, que continuem trabalhando em silêncio e que confiem na vontade divina. As palavras dele trazem paz para a colônia. É nesse período também que o Lísias fala sobre as trevas para o André. Exato. Ele explica que abaixo do umbral existem regiões ainda piores, as trevas. Abismos de sofrimento muito profundo, para onde iriam espíritos que se endureceram demais no mal, a ponto de perderem temporariamente até a forma humana. São lugares de difícil acesso, mesmo para o socorro espiritual. E o Lísias alerta: a queda é possível em qualquer nível, mas é mais grave quanto mais alto o espírito já tinha chegado. É um lembrete para vigilância constante. Depois de mais ou menos um ano trabalhando firme, principalmente nas câmaras de retificação, o André junta bônus hora suficiente e consegue permissão para visitar a família aqui na Terra. Uma semana. Uma conquista importante para ele. E ele não vai sozinho, né? O Clarencio acompanha e a senhora Laura, mãe do Lísias, vai junto também, porque ela ia aproveitar para começar o processo de reencarnação dela. E o reencontro começa com alegria, mas logo vira dor, né? É um choque para ele. Rever a cidade, a casa antiga. Mas aí ele encontra a esposa Zélia, casada de novo com o doutor Ernesto, que era amigo da família. E a Zélia parece ter bloqueado ele completamente. Não sente a presença, rejeita energeticamente. Que situação difícil. Muito. Só a filha mais velha parece sentir algo, uma saudade, mas a mãe e a irmã mais nova repreendem ela, até zombam do espiritismo. É um golpe muito duro para o André. E aí entra o conselho do Clarence de novo. Sim, é um momento chave para o aprendizado do desapego na prática. Clarence orienta ele a focar no amor maior, o amor a Deus, o amor ao próximo, acima dos sentimentos pessoais, da mágoa. O André lembra dos exemplos que viu em nosso lar, a mãe dele, a Narcisa, a Hilda, e ele toma uma decisão consciente ali. De colocar o amor altruísta acima do egoísmo ferido. Exatamente. E a prova vem logo em seguida. O doutor Ernesto, o novo marido da Zélia, fica muito doente. E o André decide ajudar. Mesmo sendo o rival. Decide, supera o ciúme, o ressentimento e ele recebe a ajuda da Narcisa, que percebe o esforço mental dele e vem auxiliar. Eles usam as energias da natureza, das árvores, com a ajuda de espíritos que trabalham com o reino vegetal para ajudar na cura do Ernesto. Que reviravolta? Total. E esse ato de ajudar quem ele poderia ver como rival, superando o próprio egoísmo, é o que faltava para ele se libertar. O livro diz que isso rompe as últimas amarras de inferioridade que ele tinha. E qual o resultado disso? Um resultado visível. Ao voltar para nosso lar com a Narcisa, ele consegue pela primeira vez a volitação, a capacidade de flutuar, de voar espiritualmente. Um sinal claro do progresso dele, da leveza que ele conquistou. E quando ele chega de volta, a recepção é diferente? Muito diferente. O Clarencio está esperando por ele e, em nome da governadoria, declara o André oficialmente cidadão de nosso lar. É o reconhecimento pelo esforço, pelo mérito que ele conquistou, com trabalho, com reforma íntima e, principalmente, com essa superação na visita à Terra.
Ele deve ter ficado muito emocionado. O livro diz que ele chora de gratidão. É a coroação de toda essa primeira fase da jornada dele. Então, olhando para essa trajetória toda do André que a gente percorreu aqui nesses trechos iniciais, ficou algumas ideias bem fortes, né? A vida continua sim, mas a nossa situação lá é um espelho direto do que a gente fez e pensou aqui. Uhum. E essas colônias espirituais, como o nosso lar, não são paraísos parados no tempo. São lugares de muito aprendizado, muito trabalho, muita recuperação. São dinâmicas. E a chave para evoluir parece ser sempre o serviço ao outro, né? O amor que supera o egoísmo, a busca por melhorar por dentro constantemente. Exatamente. Essa ideia de responsabilidade individual, de que a vida é uma escola que continua aqui e lá. O valor do trabalho que ajuda os outros, das relações baseadas em respeito, acho que isso conversa muito com a nossa busca por sentido, né? A mensagem é que a gente constrói a nossa realidade com a nossa consciência, com as nossas escolhas. Fica então uma reflexão, né? Se essa visão de um mundo espiritual assim dinâmico, que depende de esforço, de mérito adquirido, como lá com o bônus hora, e de transformação pessoal, se a gente levar isso a sério, que impacto teria no jeito como a gente encara o nosso trabalho aqui, nosso aprendizado, a responsabilidade pelas nossas escolhas de cada dia? Pois é. Qual é o peso real da nossa bagagem, né? Daquilo que a gente leva na mente e no coração quando a gente cruza essa fronteira da vida, pensando por essa ótica. É algo para a gente pensar, sem dúvida.